clamor, um sonho, uma visão do teu amor. Queremos ver todo homem, jovem, velho e criança, experimentar da alegria da tua salvação. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Tua noiva aguarda o dia em que vais voltar pra buscar aqueles que compraste. A multidão reunida de toda língua e nação, diante do teu trono os homens te adorarão. Canta, igreja, queremos cantar. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar, Senhor, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Como herança, nações e povos livres por teu sangue, e declarar o quanto és digno, Cordeiro que foi morto, mas venceu, e hoje reinarás. Teus louvores, queremos cantar, senhores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, te adoramos, cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Eu gostaria de ouvir a igreja cantando. Queremos cantar, queremos cantar, queremos cantar teus louvores. Mais forte ainda, mais bonito para Jesus. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Juntos, 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 bem forte. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar, senhores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Glórias e honras ao teu nome, Senhor. Irmãos, nessa manhã nós vamos falar sobre palavras proféticas ou declarações proféticas. Fique atento, não se distraia com nada agora, não converse, cuidado com o celular, porque Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã. Mas para ouvirmos a voz de Deus, precisamos ter atenção, um coração disposto, sem nos distrairmos, e aí Deus vai falar conosco. Amém? Irmãos, o que são palavras ou declarações proféticas? Palavras proféticas, irmãos, ou declarações proféticas, são declarações que nós fazemos com relação ao nosso futuro, principalmente. É uma afirmação que você faz,
ou outra pessoa faz. Eu estou falando aqui de crentes, né? De pessoas crentes. É uma declaração que você faz como crente, ou outro crente faz, com respeito ao futuro, ou seja, com respeito às coisas que ainda vão acontecer. Vou citar alguns exemplos para os irmãos entenderem. Josué, já sendo velho, e sabendo que não lhe restava muitos dias de vida, tendo o povo de Israel já entrado em Canaã, ele reúne toda a nação e diz o seguinte: olha, vocês vão escolher os deuses a quem vocês querem servir. Se vocês vão servir aos deuses lá do Egito ou aos deuses aqui de Canaã. Porque, aí ele diz, porque eu já tomei uma decisão. E aí ele dá uma declaração profética. Eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Amém? Repare que ele usa o verbo no futuro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que isso quer dizer, irmãos? Será que tinha alguém na família de Josué que ainda não servia ao Deus verdadeiro? Talvez, provavelmente. Porque Israel viveu durante muitos anos no Egito. Muitos anos. E lá, irmãos, eles foram contaminados com os deuses do Egito. Foram contaminados. E talvez houvesse, nós não podemos afirmar com certeza, alguém ainda na casa de Josué que não fosse crente. Mas aqui ali ele faz uma declaração: eu e a minha casa, ou seja, eu e toda a minha família, iremos servir ao Senhor. Aí está uma declaração profética. Outro exemplo, se lembram do centurião que foi pedir a Jesus a cura do seu empregado, que estava muito doente? Se lembram dessa história? Que está narrada lá em Mateus capítulo 8. Ele vai falar com Jesus e pede a Jesus que Jesus cure o seu servo, que estava muito doente. E Jesus disse: eu vou lá na tua casa. O que é que o centurião diz? Não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aí o centurião diz uma palavra profética. Qual foi? Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha, que declaração, irmãos, ousada desse homem. Por isso Jesus ficou admirado com ele, com a fé que esse homem tinha. Porque ele disse: olha, Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Declaração ou uma palavra profética. Vamos ver uma outra palavra profética. A mulher com o fluxo de sangue. Essa história está registrada, esse milagre, em Mateus capítulo 9. Os irmãos conhecem a história. Uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. E ela já tinha gastado tudo com os médicos. E em vez de melhorar, ela piorava. E um dia ela ficou sabendo que Jesus estava passando ali perto da casa dela. Então ela foi procurar Jesus. Mas antes de sair de casa, ela já fazia uma declaração profética. Qual era a declaração profética que ela fazia? Se eu somente tocar na veste dele, eu serei curada. Olha, que declaração maravilhosa, irmãos. É por isso que a gente chama de declaração profética, porque está muito relacionada ao que vai acontecer. Profecia geralmente, nem sempre, mas geralmente é o que está relacionado ao que ainda vai acontecer. Então essa mulher, ela já antecipa o que vai acontecer com ela. Ela diz que se eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela não disse, provavelmente eu serei curada. Talvez eu seja curada. Ela disse, eu serei curada. Então uma declaração. E as declarações proféticas, irmãos, são muito importantes. Nós lemos no
em Provérbios 18, 21, que o que nós falamos, que as nossas palavras podem salvar ou destruir uma vida. E isso inclui a vida de quem fala. O que nós falamos pode destruir a nossa própria vida. Pode destruir ou salvar a nossa própria vida e a vida de outras pessoas. Irmãos, a Bíblia está cheia de declarações proféticas. Poderíamos passar a manhã toda aqui citando exemplos de declarações proféticas. E nós vamos citar aqui mais alguns exemplos. Agora, algumas coisas são importantes, irmãos, com relação a declarações proféticas. Porque tem existido muito abuso com relação a esse assunto no mundo, na vida de muitos crentes. Muitos crentes abusam das declarações proféticas. Então, nós precisamos entender bem esse assunto. Irmãos, palavras proféticas ou declarações proféticas, não é necessário que você tenha o dom da profecia para fazer uma declaração profética. É claro que existem os profetas, o ministério de profeta na igreja existe. E geralmente, quem tem o dom de profecia é muito usado nas declarações proféticas. Mas todo crente, ele pode profetizar. Amém? Em certo sentido, todo crente é um profeta. Todo crente, ele pode dar declarações proféticas. Agora, irmãos, existem normas, existem regras, existem condições para que aquilo que eu falo aconteça. Amém? Existem normas e condições. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos aprender é o seguinte, que palavras proféticas, elas geram bênçãos em nossas vidas. O centurião foi abençoado? Foi. Ele foi abençoado, o servo dele foi curado. Então, o que ele declarou trouxe bênçãos para a vida dele. A mulher hemorrágica foi abençoada? Foi. Ela recebeu a cura. Ela recebeu a cura. Então, quando nós declaramos palavras proféticas, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Toda vez que a gente gera, que a gente fala uma palavra profética, a gente faz uma declaração profética, com certeza nós vamos ser abençoados. Pode ter certeza disso. Agora, irmãos, uma outra coisa importante. As declarações proféticas, ou as palavras proféticas, elas precisam estar em sintonia com a Bíblia. Amém? Elas precisam estar em sintonia com a Bíblia. Elas precisam estar de acordo com a palavra de Deus. Elas precisam estar baseadas nas promessas de Deus. Caso contrário, elas não terão efeito nenhum. Não terão resultado nenhum. Quer ver uma coisa? Uma coisa que é errada? Uma moça dizer assim: eu declaro nessa manhã, eu declaro, eu profetizo, que aquele rapaz que não é crente vai ser meu namorado. Olha, irmãos, ele vai ser seu namorado se ele se converter, entregar a vida dele a Jesus, amém? Porque Deus não vai te dar um namorado que não é crente. Os irmãos concordam comigo? Então a declaração não está de acordo com a Bíblia. Como é que eu vou pedir, declarar uma coisa que eu sei que não é da vontade de Deus? Os irmãos estão entendendo? Você não vai declarar uma coisa que não é da vontade de Deus, ou que não está de acordo com a palavra de Deus. Então as nossas declarações, irmãos, precisam estar baseadas na Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia, as promessas de Deus para você, para em cima dessas promessas você fazer a declaração profética.
Irmãos, uma coisa muito importante. Nós só podemos declarar o que Deus já decretou. Amém? Diga assim, eu só posso declarar o que Deus já decretou. Novamente, eu só posso declarar o que Deus já decretou. Se Deus não decretou, irmão, não adianta. Não adianta. Se Deus não decretou, se Deus não botou o carimbo dele, você pode até fazer, mas vai ser pela sua força. Mas não vai muito longe não. Não vai muito longe, irmãos. Porque não houve a aprovação de Deus. Não houve o consentimento de Deus. Não houve. Um exemplo do que eu estou falando, desse item, é um milagre que aconteceu com o profeta Eliseu. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 4. Os irmãos sabiam que tem um milagre de multiplicação de pães no Antigo Testamento? Existe, viu? Tem um milagre na multiplicação dos pães no Novo Testamento, mas tem um milagre também da multiplicação dos pães no Antigo Testamento. E esse milagre está registrado aqui, ó, em 2 Reis, capítulo 4. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como podereis servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Amém? Irmãos, Eliseu tinha uma escola de profetas. Ele tinha uma escola de profetas. E um dia chegou lá um homem de Baal-Salisa, trazendo um outro homem, e esse homem tinha 20 pães de cevada. Só que na escola, quantos tinham matriculado na escola? 100 aprendizes de profeta. 100. E aí o servo de Eliseu disse: olha, distribua esses 20 pães para os 100 homens. Aí o servo de Eliseu perguntou: mas, ele disse, né? Como poderei servir isso a 100 homens? Se você for pegar 20 pães, dividir por 100, ia dar, como é que seria isso aí, irmão? Hein? Ia ser complicado, né? Você tem 20 pães e 100 pessoas para comer, o que você faz? Irmãos, aí eu creio que Eliseu, a Bíblia não entra nos detalhes, ali o Senhor, são 100 homens. Por que o Senhor não mandou 100 pães? O Senhor não sabe que tem 100 homens aqui? Aí Deus falou para Eliseu: dá os 20 pães, pode distribuir. E aí, irmãos, Eliseu dá uma palavra profética. Qual foi a palavra profética de Eliseu? Está aqui: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Glória a Deus. Olha que declaração profética. E aconteceu? Aconteceu. Amém? Aconteceu. Todos os 100 homens comeram e ainda sobrou. Aqui só faltou o peixe, né? Para ficar igual ao milagre do Novo Testamento. Só faltou o peixe. Irmãos, olha o que está escrito lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Irmãos, toda palavra profética que está de acordo com a palavra de Deus, Deus está velando por essa palavra para que ela se cumpra. Ou seja, o que Deus tem falado para você e o que você tem declarado de acordo com o que Deus tem te falado, essa palavra, ela vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde ela se cumpre.
Porque Deus está velando por essa palavra. Ele está cuidando para que essa palavra venha se cumprir. Geralmente é uma promessa, não é verdade? Então Deus está velando por ela. Jeremias, eu estou velando pela minha palavra, para que ela se cumpra. Eu estou cuidando da palavra. Ela vai se cumprir. Ela não vai se perder, ou seja, a palavra de Deus não se perde, irmãos. Agora, irmãos, o que tem acontecido hoje é muita gente fazendo declaração que não tem nada a ver. Deus não falou, Deus não mandou, Deus não decretou. Aí não acontece. Mas era assim na época de Jeremias também. Olha o que é que Deus fala, Jeremias 23, a partir do versículo 21. Olha o que é que Deus fala a respeito de alguns profetas que haviam na época de Jeremias. Olha o que é que Deus fala, irmãos, a respeito desses profetas. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo. Ó, Deus está falando. Jeremias, eu não falei com esses profetas aí. Eles estão correndo, estão levando a mensagem, mas eu não falei com eles. Eles estão profetizando, mas não é minha palavra. Agora, se eles tivessem comparecido na minha presença, aí eles teriam que falar. Mas não compareceram, eu não disse nada para eles, e eles estão falando coisas aí que são na cabeça deles. Então, irmãos, hoje acontece muito isso. Declarações proféticas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E é muito importante, irmãos, nós comparecermos ao conselho de Deus, para ouvirmos a voz de Deus e sabermos o que fazer, e sabermos o que falar, o que declarar. Mas hoje, irmãos, muitos crentes vivem uma vida independente de Deus, fazem as coisas sem consultar o Senhor, fazem as coisas sem consultar o Senhor, entram em coisas sem consultar o Senhor. Infelizmente, isso é muito comum. Arruma um emprego, mas não consulta o Senhor antes. Senhor, e aí, da tua vontade. Decisões, irmãos, são tomadas sem nenhuma consulta ao Senhor. E outra coisa, e aí depois param até de fazer uma coisa também sem consultar o Senhor. É muito comum isso, irmãos. E aí alegam que é da vontade de Deus, mas será mesmo? Você orou antes? Você perguntou ao Senhor? Resolvi mudar de cidade. E aí, consultou o Senhor? Para saber se é da vontade de Deus, isso aí? Mudar de cidade? Vou mudar de igreja. Consultou ao Senhor? Perguntou a Deus se é da vontade de Deus? Irmãos, tudo que a gente faz, a gente precisa falar com o Senhor. Amém? Para não errar e depois se arrepender. Não causar frustração. Tem muito crente aí frustrado. Por quê? Não deu certo. Não deu certo por quê? Porque Deus não mandou fazer. Se orasse antes, se perguntasse antes, se falasse com Deus antes, Senhor, é da vontade. Mas não pergunta. E aí vai. Aí, entra lá no emprego, arruma uma mulher e se casa, e aí depois não deu certo. Não era da vontade de Deus. Olha, irmãos, nós precisamos consultar o Senhor, amém? Você consulta o Senhor? Você consulta a Deus? Você pergunta a Deus quando é a hora de parar e quando é a hora de continuar? Ou você para quando você quer, você continua quando você quer? Irmãos, tem crente que vai vivendo assim, independentemente de Deus. Aparentemente ele até é dependente de Deus. Ele tem uma linguagem que parece muito espiritual,
que consulta o Senhor, mas na verdade, irmãos, ele faz a vontade dele, ele faz o que ele quer, e depois diz que é Deus, né? Aí usa o nome de Deus para espiritualizar a decisão dele, para justificar uma decisão que ele tomou, mas Deus não teve nada a ver com aquilo. Aí quando não dá certo a coisa, aí quer culpar a Deus. Por que Deus então deixou, permitiu, por que não deu certo? Aí Deus sabe por que não deu certo? Porque você não me consultou e eu não mandei você fazer isso. Porque o que eu mando fazer dá certo. Amém? O que eu mando fazer, irmão, o que Deus manda fazer dá certo. Diga para quem está ao seu lado, o que Deus manda fazer dá certo. Agora, meu irmão, o que Deus não mandou você fazer, não vai dar certo não. Não vai dar certo. É só questão de tempo, viu? É só questão de tempo. Não vai dar certo. Se esse projeto não foi Deus que mandou você se envolver nele, não vai dar certo. E o pior, irmãos, é que a pessoa às vezes acaba com muito prejuízo, viu? Sai com muito prejuízo, em todos os sentidos. Sai com muito prejuízo. Prejuízo espiritual, às vezes prejuízo até financeiro, material. Por quê? Porque não consultou ao Senhor. Não buscou ao Senhor. Não quis pagar o preço. Irmãos, declarações de fé ou palavras proféticas, ou declarações proféticas ou palavras proféticas precisam ser feitas com fé. Amém? Nós vimos que uma declaração profética está relacionada ao quê? Ao futuro, não é verdade? E aí nós precisamos ter fé. Porque a fé, irmãos, trabalha em duas áreas. A fé trabalha em duas áreas. A fé trabalha com aquilo que nós não estamos vendo, e a fé trabalha com aquilo que ainda não aconteceu. Vou repetir, a fé trabalha em duas áreas. Trabalha com aquilo que ainda não vemos e trabalha com aquilo que ainda não aconteceu. A própria definição de fé, irmãos, lá em Hebreus capítulo 11, diz isso. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisa de que vamos o verbo aí está no vamos, está onde? Presente, passado ou futuro? Futuro. A fé é a certeza de coisas que vamos. Olha, futuro. Você não recebeu ainda, mas vai receber. Está no futuro. E o que mais? E a prova de que existem coisas de que não podemos ver. Irmãos, é coisa que você não está vendo. É necessário você ter fé numa coisa que você está vendo? Irmãos, acreditem que eu estou aqui hoje. Tenham fé de que eu estou aqui. Pastor, a gente está vendo o Senhor. A gente sabe que o Senhor está aqui. Não vai ter fé. Você precisa ter fé no passado? Não, já aconteceu. A fé, irmãos, ela entra em ação quando nós não vemos nada e quando as coisas ainda não aconteceram. Aí a fé entra em ação. Vocês não estão vendo? As declarações têm que ter, essas declarações têm que ter fé. O centurião teve que ter fé, irmãos. Quando ele disse: diga aí, Jesus, uma palavra e o meu servo vai ser curado. Precisou ter fé? E a mulher hemorrágica precisou ter fé? O que vocês acham? Quando ela disse assim: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela precisou fé? Precisou? E que fé, viu, irmão? E que fé aquela mulher precisou. O centurião precisou de fé, tanto que Jesus elogiou a fé do centurião. E ele disse para a mulher: mulher, a tua fé te salvou. Amém? Você vai profetizar agora, hein? Diga! Se Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Por onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que
que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, faça essa declaração. bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, nessa manhã estar em sintonia com Teu Espírito Santo para declarar aquilo que o Senhor tem decretado em nossas vidas. Deus, queremos como profetas nessa manhã declarar as Tuas promessas, ó Deus, aquilo que está escrito na Tua palavra, aquilo, ó Deus, que o Senhor disse, aquilo que o Senhor afirmou, aquilo que o Senhor declarou ao nosso respeito. Nós queremos nessa manhã declarar com toda ousadia, com toda a fé, com toda a submissão ao Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que declarações proféticas trarão bênçãos proféticas. Ó Deus, que todo o Teu povo seja profeta. Que todos aqui, ó Deus, possam estar em comunhão com o Senhor. Que todos aqui, ó Deus, possam estar fazendo a Tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Dai-nos paciência para esperar que as profecias se cumpram na nossa vida. Ó Deus, queremos, ó Deus, ter fé, Senhor, para que as coisas que não se veem se tornem realidades, para que as coisas que estão no futuro ainda, Deus, nós possamos afirmar como se já estivessem acontecendo. Ó Deus, que cada um aqui seja um profeta do Senhor, que essa igreja, Pai, seja uma igreja, Deus, de profecia, profecias que venham do Senhor. Nós declaramos nessa manhã, Pai, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Declaramos que não existe nenhuma maldição, nem encantamento contra nós. Declaramos, ó Pai, que teremos a vida eterna, que quando partirmos desse mundo, teremos um lugar reservado para nós no céu, porque é isso que está declarado na Tua palavra. É um decreto do Senhor, que aquele que confessar, que crê no coração e confessar com os lábios, é salvo. Declaramos a nossa salvação no Senhor, declaramos a nossa vida nova no Senhor. Oh Deus, muito obrigado. A Tua palavra não volta vazia, e não voltou vazia nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus.